o Eric DK, analista político direto de Brasília, lá batendo esse papo com a gente. Eric, bem-vindo, sempre muito bom esse bate-papo contigo aí. Hoje temos Alan Gani, hoje temos Alexandre Cabral, Eric DK. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E a turma está aí no estúdio. Maravilha. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na caixinha que o pessoal não está ouvindo o Eric. Mas eu tô, viu, Eric? Eu tô te ouvindo, que eu tô com medo. Pergunta ao Eric o seguinte, se ele conhece alguém no Congresso, porque ele conhece alguém que abriu só para ele estar lá dentro, para filmar? Não, ele tá com influência lá. Porque para soltar ele lá, ele conhece alguém que tem a chave para abrir o Congresso, né? Aí ele sai, tranca e abre amanhã para o pessoal trabalhar, é isso? Quase isso, Cabral. Aqui. Quase isso. Por falar nisso, lembrei de outra pergunta. Vamos lá então, Eric, que hoje a gente tem uma agenda bastante movimentada, bastante coisa para a gente discutir aqui. Vamos começar, né, com a pergunta do Alexandre Cabral. Não sei se ele tem algum resumo antes. Você tem alguma coisa para... Acho que não, acho que a gente pode chegar falando aqui. Pode ir. Vamos chegar falando no bate-papo. Cabral, antes, vamos dar preferência pro Gani aqui, que daqui a pouquinho ele vai embora. Se ele tiver alguma pergunta, já faz aí pro Eric. O Eric, se questiona muito esse ambiente político, institucional em Brasília, essa briga Bolsonaro versus Supremo, enfim. Mas eu vejo que o Supremo Tribunal Federal já vem fazendo interferências no Poder Executivo, não no governo Bolsonaro. Isso começou mais fortemente no próprio governo Temer, diria até com o impeachment da Dilma, onde foi rasgada a Constituição ali, né, fatiando os direitos políticos da Dilma. Muito bem, como é que frear isso, né? Como frear este poder sobre os demais poderes, que no meu ponto não é uma questão apenas com o governo Bolsonaro. A interferência do Supremo custou uma reforma da Previdência com aquela delação desastrosa do Joesley, né? Então, eu queria que você me falasse, há esperanças? Esse é um tema que a gente vai ver nossos netos conversando sobre essa interferência que existe nos três poderes. A gente pode ver que às vezes um recua e o outro avança. E nesse caso especial que você mencionou ali em 2014, 2015, quando a gente viu uma interferência do Supremo, a gente vivia um momento ali em que a classe política estava muito acuada, estava muito ali apreensiva, porque estava em plena Lava Jato, a Lava Jato estava fazendo e acontecendo, a gente via operações praticamente diuturnas pelo Brasil afora, prendendo vários executivos, ameaçando de prisão vários políticos, e ali naquele momento, sim, avançou o Supremo, o Judiciário avançou um pouquinho, e a gente viu uma sobreposição do Judiciário, de uma forma geral, aqui entre os três poderes. No dia de hoje, o que a gente vê é, assim, um presidente com uma agenda, e a gente sabe que a agenda dele tem esse pano de fundo, a questão do voto impresso, tem também a questão de defesa da turma que está junto com ele, e aí ele está indo para esse embate. Então a gente vê essa briga aqui na Praça dos Três Poderes, mas isso vai ser frequente. Isso eu falo para vocês, nossos netos vão conversar, porque não existe só um mystic wall aqui, existe só um muro aqui, invisível, mas às vezes as pessoas acabam avançando aqui um pouco além da conta. E nesse momento a gente está vendo como protagonista o Judiciário e o Executivo. São eles que estão protagonizando isso, com questões bem claras aí, que são a questão de prisões de pessoas próximas do Bolsonaro, e também essa questão que a gente vai ver até 2022, até pós 2022, a gente vai ver essa questão do voto impresso, porque não foi decidido aqui no Congresso, e a gente ainda vai ver muita repercussão sobre isso nesses próximos meses. Agora, como frear um e como não frear outro, aí é aquele jogo de balance, aquele jogo que não tem como a gente frear um ou outro. O que acontece é que quando um avança, acaba esbarrando no outro, e ao esbarrar no outro, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então acaba que um vai ter que recuar, um vai ter que acomodar para que esse conflito não fique
de uma forma perene aqui entre os três poderes. Filha. Ah, maravilha. Ô, Eric, só vou pedir 2 minutinhos aí para você, que o Alan vai precisar sair agora, mas eu vou um giro de notícia rápido com o Daniel Morales, aí a gente já volta e já começa a bater um papo aí. Morales, dê suas notícias aí, por favor. É isso aí, Felipe. Vamos lá, então. Tem algumas informações. Tem 2 informações, na realidade. Uma que vem do jornal O Globo e que destaca que pelo menos 1.800.000 microempreendedores individuais devem ser inscritos na dívida ativa a partir de setembro, caso não regularizem os débitos com a Receita Federal até o dia 31 de agosto, que é o prazo final para essa etapa. Esse número ele corresponde a cerca de 14,5% do total de MEIs ativos no Brasil, que são 12,4 milhões. De acordo com o Fisco, essas dívidas somam 4 bilhões e meio de reais e correspondem a débitos com a União, do INSS e outros tributos, estados e municípios. O universo de MEIs que estão devendo impostos, no entanto, é maior. São 4,4 milhões de microempreendedores cujos débitos somam 5 bilhões e meio de reais. Para que sejam inscritos na dívida ativa a partir de setembro, porém, os débitos devem ser superiores a R$1.000, incluindo principal, multa e juros, e não estarem quitados. Para evitar essa situação, é preciso efetuar o pagamento ou parcelamento das dívidas até o dia 31 de agosto. As 2 opções podem ser feitas diretamente no portal do Simples Nacional. Já o app do MEI permite a emissão da guia para pagamento de débito. Para encerrar ainda, eu tenho uma última informação. A rede de TV americana NBC News divulgou agora há pouco uma pesquisa de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Caiu a 49%, de 53% em abril. E desaprovação sobe a 48%, de 38% que estava na última pesquisa. A insatisfação, segundo a rede de TV norte-americana, é atribuída à tomada do Afeganistão pelo Talibã e ao crescimento dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Felipe, eu volto com você. Legal, Morales. Volta comigo. Vamos voltar com o Eric, vamos voltar com o Alexandre Cabral aqui também. E daqui a pouco você já volta no nosso quadro também, viu, Morales? Porque a gente tem bastante assunto para debater aqui, Eric. Inclusive, acho que o principal deles, a gente estava até comentando com o Alexandre Cabral agora há pouco, essa questão da reforma do imposto de renda, né? Essa reforma tributária aí que fica, será que vai, será que não vai? Vai ser votada, vai ser colocada em votação, não vai? Enfim, o que você está vendo aí em Brasília? Como que está essa situação, né? Existe espaço aí para colocar para votação? Existe algum tipo de diálogo aí que possa chegar num consenso? Não? Como que você está vendo essa situação? Deixa eu aproveitar, dar um detalhezinho a mais na pergunta dele. Sexta-feira, Paulo Guedes ia se reunir com a oposição. Diz que Lira ficou com ciúmes e meio assim, ó, cancela, porque esse filho é meu. Eu quero ganhar fama na história de ter feito a reforma tributária. Faz sentido essa história que chegou de Brasília? Como é que tá aí, por favor? Vamos lá, por parte. Tem muita dificuldade ainda a proposta, ainda tem muita resistência de vários setores. A gente viu um movimento nos bastidores muito interessante, que foi a turma do setor da indústria, setor do comércio, pressionar o Senado para retomarem atividades, as discussões de uma reforma que também tramita no Senado. Então aí você já vê que houve uma movimentação aqui e tem dentro desse puzzle, dentro desse quebra-cabeça, o seguinte aspecto. Mesmo se amanhã essa proposta da reforma tributária, como o Cabral está colocando, que o Lira quer chamar de minha reforma, avançar aqui na Câmara, a chance disso avançar no Senado são muito pequenas, porque o Senado já retomou a discussão de uma reforma que tramita lá, então essa que vai sair da Câmara não é prioridade para o Senado, essa do imposto de renda, que trata das questões que envolvem a renda, não é prioridade do Senado, e vice-versa, tá, gente? A reforma que está no Senado, que trata mais de questões de consumo, que é uma PEC que engloba ali 9 tributos,
se por um acaso ela avançar no Senado e passar por lá, o que também ainda tem uma certa dificuldade, mas dentro de um cenário que avança, quando chegar aqui na Câmara dos Deputados, não é prioridade. Então, o que a gente tem visto hoje? Muito ruído ainda com relação ao imposto de renda, mas dentro de um cenário bastante otimista em que ela passe, ela vai ser embarreirada no Senado. Do outro lado, quando a gente olha para o Senado, se passar a reforma que está lá, se vier aqui para a Câmara, não vai ser prioridade. Ou seja, o cenário para a reforma tributária para esse ano está cada vez mais complicado. Agora, olhando especificamente a reforma tributária do imposto de renda, que em tese seria mais simples, porque é um projeto de lei. Como disse, ainda tem muitos ruídos, vários setores ainda são bastante contrários ao que o texto da proposta, e agora entrou um outro fator, um fator que o governo também começou a sinalizar que é contra. E por quê? Porque uma das ideias aqui na Câmara é o seguinte, aquela taxação de dividendos de 20%, a turma aqui na Câmara quer parcelar isso, quer transformar em 15% ou até em 10% dividido aí ao longo dos anos. Só que tem um fator muito importante. Com essa taxação de 20%, o governo acredita que vai ter uma arrecadação suficiente para cobrir para compensar a redução do imposto, da tabela do imposto de renda das empresas. Então, ficaria assim, eu taxo 20%, arrecado com esses 20%, e aí eu faço esse balance, eu faço esse contraponto com a redução do imposto de renda das empresas. A partir do momento que sinaliza que vai ser menor essa arrecadação, não vai ser 20%, vai ser 15% ou vai ser 10%, o governo olha assim, opa, agora eu já não consigo cobrir aquela outra proposta que é justamente de redução da tabela do imposto de renda das empresas. Então, dentro desse cenário, a gente viu uma movimentação muito forte e chegou a estar dentro do plenário essa discussão na semana passada de redução da taxa dos dividendos. Se isso avançar, as chances do próprio governo se colocar contra são grandes, porque vai ficar um buraco, como eu coloquei para vocês. Então, dentro da discussão do imposto de renda, ainda tem muitas pontas soltas, ainda tem muitas peças desencaixadas. E aí a gente vai ter que acompanhar qual vai ser a evolução disso nas próximas horas, porque é uma expectativa de retomada da discussão amanhã aqui na Câmara. Eu acredito que, se em algum momento essa proposta chegar a ser colocada em votação, a gente vai ver um verdadeiro Frankenstein tributário. E aí, dentro dessa loja, que a gente viu a declaração do ministro Paulo Guedes na sexta-feira, nessa reunião que ele teve com os senadores, de que se a proposta sair muito ruim, ele então prefere abandoná-la. Então, e essa é uma estratégia também da política, tá, gente? Desconfigurar completamente a proposta para que ela fique, de uma certa forma, inviável de avançar. Então, de uma forma geral, a situação da reforma tributária está bastante complicada por todos esses aspectos. Pelo aspecto, no curto prazo, de uma votação que ainda está bastante truncada, e no aspecto do longo prazo, que ao chegar na outra casa, tanto na Câmara ou quanto a do Senado que vier para a Câmara, a chance desses temas avançarem nas duas casas ainda é bastante reduzida. E uma pergunta, no Senado também é projeto de lei? O do consumo? Não, aí é diferente, Cabral. No Senado é uma PEC, e a PEC altera a Constituição, e aí precisa de um quórum maior para que ela avance. Só que lá ainda está numa comissão, o senador Roberto Rocha disse que vai apresentar o texto essa semana, ela está dentro de uma comissão da CCJ, ela tem que tramitar, tem que ser discutida, e passada, vencida essa etapa, e vai para o plenário. Só que é uma PEC, demanda maior, um quórum maior, são 3/5 para que essa proposta avance. Mais alguma pergunta sobre esse tema, Cabral? Não, a gente pode mudar o tema. Inclusive, pegar um tema aqui, Eric, que está bastante discutido no nosso chat. O pessoal está perguntando sobre o fundo eleitoral, né, que o presidente Jair Bolsonaro vetou, mas aparentemente naquele movimento lá de veta tudo, os quase 6 bilhões, para poder fazer algum outro movimento ali, mas aumentar esse valor. Queria saber como que está essa discussão, vetou e não tem mais volta, vetou e vai vir mais para cima um pouquinho. Como é que está essa questão por aí? E também, aproveitando o embalo, Fundão e LDO foi um acordo? Eu barro um e libero outro? Esse é um tema ainda bastante polêmico. No caso,
o Bolsonaro deixou de vetar, né, a questão do fundão, então o fundão voltou a ser aquele valor de 5,7 bi. E se lembra, Felipe, que umas 3 semanas atrás, antes ali do recesso aqui na Câmara, esse foi o principal tema, porque inicialmente essa proposta do fundão, que são recursos que vão irrigar as campanhas no próximo ano, estava previsto ali 2 bilhões. Aí a turma aqui no Congresso, com a criatividade contábil que eles têm aqui, que aflora a todo momento, quase que triplicou, foi para 5,7 bilhões. E no primeiro momento, o presidente Bolsonaro até sinalizou, jogou muito para a plateia, dizendo que ia vetar, mas no final, na reta final, acabou não vetando. É um sinal muito ruim, tá, gente, esse não veto do fundo, porque a gente está justamente no momento em que o Paulo Guedes está construindo o orçamento do próximo ano. Então, a partir do momento que o presidente da República, uma hora dá um sinal, que era um sinal de corte do fundão, mas no final ele acaba cedendo às pressões aqui do Congresso, porque a pressão vem muito do Centrão para que tenha mais recursos para as campanhas, isso mostra o quanto o presidente está suscetível a esse tipo de pressão no momento em que a gente vai começar a discutir o orçamento do próximo ano. E isso para o investidor é sensível, porque o investidor está justamente olhando para as possíveis criatividades que possam surgir no orçamento do próximo ano, que está aí correlato aí, que está caminhando junto com a PEC dos precatórios, que é uma PEC que pode abrir caminho para mudanças no teto de gasto. Então, foi um sinal muito ruim o não veto do fundo, porque a gente vai entrar nesses próximos dias em outros temas que se encaixam justamente nessa questão, até onde a responsabilidade fiscal do atual governo vai se manter e até onde a classe política vai se sobrepor em questões sensíveis como ampliação de gastos. Cabral, mais alguma? Eu tenho de outro tema. Outro tema? A gente está cheio dos temas aqui também, hein? Posso? Fica à vontade, manda ver. Faz sentido aí em Brasília, ou é mais imprensa, da possibilidade de ter problema de aprovação de André Mendonça devido ao processo do impeachment do Alexandre? Cabral, antes de entrar nesse tema, deixa eu te responder a questão da oposição. Eu acabei não te respondendo quando você falou que o ministro Paulo Guedes se reuniu com a turma da oposição para tratar da reforma tributária. Ali já mostra um total descontrole aqui com relação à base aliada. A partir do momento que o governo precisa também pedir apoio da oposição, lembrando que a oposição é minoria, é porque ele está sem votos. Então, assim, isso escancarou aqui para a gente que falta votos. E o Paulo Guedes tentou um acordo justamente nessa questão dos dividendos, como falei para você. O Paulo Guedes não quer que seja diluído esses 20%, porque esses 20% vão cobrir ali uma possível redução do imposto de renda para as empresas. Então, nessa sinalização aí para a oposição, foi uma sinalização bastante ruim, e aí teve essa intervenção do Arthur Lira, como você colocou. Sobre a indicação do Aras, eu acho que tem 2 jogos aí, tá, Cabral? Eu acho que o clima está pesado aqui em Brasília com relação a essas questões do Supremo. A gente viveu ali uma semana passada em que houveram vários movimentos no sentido de pacificação, tiveram várias reuniões do Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, com integrantes do Supremo, com a turma aqui do Congresso, todo mundo saindo nas fotos, todo mundo indo para as redes sociais para dizer que estava tudo ok, e aí a gente fechou a semana ali, acho que já está todo mundo no clima de sextou, com a notícia de que foi enviado para o Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e aí a gente ainda tem a sinalização de que os próximos dias tem um novo pedido de impeachment, dessa vez contra o ministro Luiz Barroso, que além de ministro do Supremo, é presidente do TSE. Isso conturba demais aqui o clima, eu acho que é até estratégico não colocar em votação, tá, Cabral? Porque colocando em votação agora, há o risco, sim, do indicado, o Aras, não ter o nome confirmado. Então, para o governo é até positivo que se postergue. Eu acho que tem aí, a turma está colocando uma pincelada de que o clima, em razão do clima foi postergado, isso é ruim para o governo. Eu tenho uma outra leitura. Eu acho que se colocar agora, o risco é grande do governo sair derrotado. Então, esperar que a temperatura baixe um pouco seria o ideal para esse tema vir aqui para o debate. E lembrando, tem uma primeira etapa de uma sabatina, uma comissão, depois essa indicação para recondução do PGR segue para o plenário do Senado, que ratifica aí a votação,
e depois a palavra final. Fechado. Aliás, podia mudar de assunto também, o Felipe, aproveitar, a gente falar com o Eric lá em Brasília também, falando sobre essa questão da independência do Banco Central, né? Ia ser discutido também essa semana, né, Eric? Isso aí. Esse é um tema que está no Supremo. Foi votado aqui no Congresso uma PEC que estabelece a autonomia. A oposição aqui questiona a forma como foi estabelecida essa autonomia, e o Supremo vai retomar esse julgamento nesta quarta-feira, e está 1-1 placar, tá? O ministro Lewandowski, que é o relator, disse que é inconstitucional. Engraçado que nesse debate o próprio PGR também disse que é inconstitucional a independência como foi feita por meio de uma PEC, e o Luiz Barroso disse que é constitucional. A gente vai ver a retomada, e a tendência hoje é que a maioria do Supremo se posicione a favor da independência. Lembrando que há ainda a possibilidade de outros pedidos de vista. O que é isso? Novos ministros pedirem mais prazo para julgar essa questão do Banco Central. Mas isso está no radar dos investidores, porque um desfecho negativo vai ser um sinal muito ruim, e vai ser um sinal de que vai ter essa independência que foi aprovada, que era uma das agendas do Paulo Guedes, vai ser, de certa forma, barrada pelo Judiciário. E aí a minha dúvida é a seguinte: se não for por esse meio, por esse caminho da PEC, seria por qual caminho? E aí até uma outra questão que a gente estava comentando agora há pouco, né? O Gânio, o Cabral estava por aqui também, a gente falando sobre essa discussão aí que vem no momento que a gente vê o juro subindo, a gente vê também a inflação subindo, de repente até o Banco Central tendo que fazer algum outro tipo de movimento até um pouco mais brusco aí para conter, né, toda essa questão. E aí ficam essas duas perguntas, né? Qual seria o caminho correto para não ser inconstitucional? E se de repente Banco Central sem autonomia, como que você vê essa situação aí nesse cenário que a gente está vivendo agora, né? Felipe, eu acho que vai vencer a tese que o caminho foi o correto, tá? Eu acho que vai vencer a tese que o caminho que foi por meio de uma PEC era o mais correto. Então, eu acho que assim, dessa forma, já responde a sua primeira pergunta. Com relação à autonomia, todos os presidentes que passaram por lá, todos os presidentes do Banco Central que passaram por lá, sempre avocaram uma certa autonomia no dia a dia das decisões, principalmente no que se refere a essas questões que você colocou de Copom, taxa Selic e enfrentamento de inflação. Então, assim, independentemente do resultado que a gente for ter no Supremo, para um lado ou para o outro, eu acredito que a tendência do Banco Central continuar com a mesma linha que ele já vinha conduzindo. Eu acho que a gente não vai ter nenhum cavalo de pau, a gente não vai ter nenhum 180 graus se amanhã o Supremo decide que a votação que teve aqui no Congresso foi por meio de uma PEC, então não poderia então o Banco Central ser considerado independente e todos aqueles dispositivos que estabelecem a sua independência. Então, não acredito que vai haver nenhum cavalo de pau nesse sentido. O Banco Central não vai deixar de atuar da forma como vem atuando, espelhado nessa decisão do Supremo. É só uma questão de, se o Supremo entender que não é o caminho certo, retomar aqui os debates no Congresso, mas retomaria dentro de um outro clima, dentro de um outro momento. Mas nosso cenário base é de que o Supremo vai manter a independência e vai caminhar, então, para confirmar o que o Banco Central já vem fazendo nesses últimos meses, nesses últimos anos. Cabral, tem alguma pergunta aí pro Eric? Tem uma pergunta. Hoje o Mourão abriu a boca. No quebra-queixo lá, devia estar saindo do carrinho dele lá e o repórter perguntou para ele. Uma pergunta. Bolsonaro deu a entender já várias vezes que se tiver alguma manifestação no dia 7 de setembro, ele vai participar. A ideia dele até que ele participe uma em Brasília e uma em São Paulo. Ok? Ele se desloca durante o dia e participa das duas praças devido ao filho dele aqui, Eduardo, não sei o que, para peitar Dória também de algum modo. Mourão acha que o 7 de setembro não é nada menos do que um fogo de palha. E aí, como é que tá? O que é mais a visão? Como é que tá essa visão Mourão, Bolsonaro, estão inimigos total mesmo, não se falam, Mourão já está falando para provocar, ele tenta ser a ponta-mena do governo.
Como é que está enxergando aí, por favor? Cabral, eu acho que o rompimento entre os dois está concreto desde o início, né? Eles não se falam, as reuniões que são realizadas aqui em Brasília, o Mourão não é participado. Vou pegar um episódio que a maioria de vocês vai se lembrar. Quando o Bolsonaro foi para o hospital, que teve aquele alvoroço todo para saber que pé que estava a condição de saúde dele, o Mourão estava viajando para o exterior. Se não me engano, ele estava indo para Angola, mas ele estava indo para o exterior. E ele não estava sabendo que o presidente ia para o hospital, ou seja, porque existia a possibilidade do próprio Mourão ter que substituir o Bolsonaro em algum momento em decorrência aí, do quadro do Bolsonaro. Para você ver que a desconexão entre os dois é tão grande que o Mourão só ficou sabendo que o Bolsonaro estava saindo do Palácio Planalto e indo para um hospital se internar pelos próximos dias pela imprensa. Então, assim, isso revela muito da relação entre os dois. O Mourão não é participado e ele já falou isso várias vezes publicamente. Então, quando o Mourão fala que vai ser um fogo de palha, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente vê, Cabral, que já nos últimos 15 dias o Bolsonaro e todo mundo do entorno dele tem sinalizado da importância desse embate no dia 7 de setembro. Então, isso é um sinal para a CLAC, isso é um sinal para os apoiadores dele, isso é um sinal para a turma que apoia. 7 de setembro, você vê que essa agenda já está posta já há pelo menos 15 dias. Então, vai se formando um caldo de cultura ali dentro. Eu acredito, sim, que vai haver uma manifestação considerável. E lembrando, a chance dessa manifestação se sobrepor, ter destaque nesse dia é enorme. Por quê? Porque não vai ter os desfiles como a gente está acostumado em razão da pandemia. Aqueles desfiles que acontecem aqui em Brasília, em todas as capitais, dos militares, da Força Armada de uma forma geral, realizem, que a população toda vai ali acompanhar, isso não vai ter, mas vai sobrar um espaço vazio para essas manifestações. E é aí que talvez entre aí essa questão de a turma dos manifestantes se sobreporem aí na agenda da mídia, na agenda da cobertura do 7 de setembro. E aí tem como capitão o presidente Bolsonaro, isso então torna ainda mais possível que a gente ver uma grande aglomeração. É só pegar como base também, Cabral, as últimas motocicletas que ele fez. Ele conseguiu arrastar muita gente ali em várias capitais. Eu acredito que o volume vai ser desse para maior. Então, não desconsidero aí o tamanho dessa manifestação. O que a gente tem que ver é qual vai ser a sequência disso, qual vai ser, se dali vão partir novas investidas contra integrantes dos três poderes, se aí dali vão sair novas medidas com relação a questões que podem impactar aqui o Congresso. E lembrando que um dos temas que está sendo discutido em paralelo é a possibilidade de uma paralisação dos caminhoneiros, a possibilidade de caminhoneiros aderirem a essa manifestação do dia 7 e dia 8 de setembro. É isso que o governo também vai ter que estar monitorando, porque uma vez havendo a paralisação, qual é o impacto disso, Cabral? Lembrando ali em 2017, quando houve aquela primeira. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar alerta, sim, eu acho que a gente não pode subestimar essa possível manifestação do dia 7, que pode, inclusive, se estender para o dia 8. Posso fazer uma última aqui? Penúltima. Penúltima? Você tem mais? Ô, Cabral, a gente vai estourar o tempo da Débora Oliveira e não pode, Débora é brode. Tem presa aí para Tranca falar. A porta ali, ó. Faz a sua, a minha saída um pouco de Brasília e vindo aqui para São Paulo. O que Maia veio fazer em São Paulo com a base eleitoral no Rio? Não ser esquecido, mas não ser esquecido em outra praça. Ele vai ser, Cabral, o ponto de lança dessa campanha do Dória. Se lembra que no ano passado, quando teve a movimentação aqui em Brasília para as campanhas para presidente da Câmara, ele vinha ali já capitaneando um grupo que ia se formar para depois romper com o governo e apoiar a candidatura do Dória. Ali no meio do ano passado, ele já havia dado declarações públicas de que era necessário uma terceira via, que era necessário construir um novo caminho. E esse novo caminho está se consolidando com ele indo para São Paulo. Ele vai ser um dos principais articuladores, vai ser um dos principais pontas de lança da campanha presidencial do Dória. Então, se a gente olhar em retrospecto, faz todo sentido ele estar aí, porque agora ele vai se aproximar um pouco mais desse entorno do Dória, desse núcleo duro do Dória, que eu considero que vai ser o núcleo duro que vai para essa disputa presidencial em 2022. Então,
faz sentido sim essa ida dele. Ele aqui em Brasília realmente, depois que ele deixou a presidência da Câmara, ficou um pouquinho escanteado, porque ele saiu derrotado nessa disputa para a presidência da Câmara. O candidato que ele apoiava foi derrotado pelo Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro. A chance dele vir puxando o voto como senador, deputado federal, governador, não, né? Porque mudar de praça assim totalmente, ninguém conhece ele aqui. Não. Eleitoralmente, ele volta para o Rio. Ele, mesmo no Rio, Cabral, tem muitas dificuldades, tá? Lá ele não é aquele candidato que tem muitos votos, mas ele vai na seguinte orientação, de formar já esse núcleo duro de campanha para a campanha presidencial de 2022. Então, eu acho que é muito mais uma aproximação com a entourage do Dória, para conhecer como funciona ali o dia a dia da turma. Depois ele, com certeza, volta para o Rio para tentar se reeleger como deputado, mas ele pode ser, inclusive, essa ponta de lança do Dória no Rio de Janeiro, que é o terceiro colégio eleitoral do país, depois de São Paulo e Belo Horizonte. Perdão, o segundo colégio eleitoral depois de São Paulo. Entendi. Maravilha. Ô, Eric, a gente está com pouco tempo aqui, mas não posso deixar passar essa conversa aqui contigo, essa pergunta, né? Porque a gente tem falado bastante aí sobre essa questão da PEC dos precatórios, sobre a possibilidade, né, risco fiscal, extrapolar o teto de gastos. O ministro Paulo Guedes já falou que se não aprovarem lá os 90 bilhões, vai faltar dinheiro para pagar servidor, vai faltar dinheiro para várias outras coisas. E já sinalizou até que isso, pelo menos uma parte desse valor, pode ficar ali fora do teto, né? Queria saber como que está essa questão aí, porque os investidores ficam de olho em toda essa movimentação, né? Filipão, na última semana teve muita peça desencontrada entre o time da economia. O Paulo Guedes veio a público, começou a dar entrevista dizendo que se não for votada a PEC dos precatórios, a gente vai ter o shutdown. Shutdown é o seguinte, a gente não vai ter dinheiro para pagar a máquina pública, então a máquina pública vai parar. E aí chegou sexta-feira, o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, disse que não, se não aprovar a PEC dos precatórios, esses 90 bilhões vão estar acomodados, sim, dentro do orçamento do próximo ano. O que vai acontecer é que vai reduzir bastante o volume de recursos para investimentos em infraestrutura em 2022. E isso é importante para qualquer governo, porque a gente vai estar no ano eleitoral, e você investir em obras em ano eleitoral pode ter aí como retorno a questão de votos. Então, ficou desencontrado. O Paulo Guedes tem sido alarmista na questão de um shutdown. A turma do Tesouro falou que não vai ter um shutdown. E aí, dentro desse contexto da PEC dos precatórios, uma das soluções é justamente a criação de um fundo para amortizar esses 90 bilhões, mas é um fundo fora do teto de gastos. E qual é o risco que mora aí, Felipe? A partir do momento que o governo encontra uma solução de, vamos usar um fundo onde vai ter recursos de venda de imóveis do governo, onde vai ter recursos de futuras privatizações, vamos usar esse fundo para pagar uma dívida dos precatórios. O risco que tem aí é o seguinte, é da turma falar, opa, já que existe uma solução para os precatórios, vamos encontrar soluções para outras dívidas, para outros gastos. E é aí que mora a grande apreensão dos investidores, porque esse fundo é um fundo que está fora do teto de gastos. E você abrir essa porteira com os precatórios pode ser um péssimo sinal, pode ser um sinal de desequilíbrio das contas públicas, tendo em vista aí essas questões que a gente tem batido aqui, de pressão por parte da turma da política por mais recursos para gastar em ano pré-eleitoral e em ano eleitoral. Lembrando que esse orçamento que a gente está falando é um orçamento que vai ser de 2022, o ano das eleições. Maravilha, então, Eric. Quero agradecer aí mais uma vez você estar aqui com a gente, batendo esse papo, trazendo as informações aí de Brasília. Valeu, Eric. Um forte abraço para você e até uma próxima. Eu que agradeço a participação de todos, do Dani, do Cabral pelas perguntas. Vamos bater mais papo e fico aqui à disposição de vocês, desejando aí uma boa semana a todos.